voltamos com o segundo bloco do Saúde Entre Amigos com o Dr. Diego e vamos abordar um pouco mais sobre o câncer, que estamos sobre o câncer de mama. Vamos lá, doutor. Não, Guilherme, a gente falava um pouco dos exames, né? E até não deu um tempo no primeiro bloco, mas voltando à questão da prevenção, então é importante a mamografia anual. As pacientes que têm algum risco um pouco maior, começar um pouco mais cedo essa mamografia, a gente começa aos 35 anos, e tem alguns estudos que têm mostrado uma melhora, na verdade, na detecção quando se associa, principalmente nas pacientes entre os 40 e os 50, não só a mamografia, mas também o ultrassom de mamas e, eventualmente, principalmente nas pacientes que usam prótese por motivo estético, sim, a ressonância. A ressonância realmente para essas pacientes tem um bom papel. Mas assim, nessas pacientes, que é a exemplo da Angelina Jolie, que realmente tem uma mutação, né, que tem um risco altíssimo. Em primeiro lugar, os pacientes vão perguntar como é que eu diagnostico isso? Como é que eu fico sabendo? Como é que chega lá? Como é que chega lá, né? Hoje em dia... Tipo assim, agora não vamos mais fazer isso tudo que você falou? Não, né? Não vamos mais fazer a palpação, não vamos fazer mais, vamos direto para esse exame ou não? Geralmente essa é a paciente que chega e tem um histórico familiar forte. Geralmente não, é a paciente que chega e diz, olha, minha mãe teve, a minha irmã teve e eu tô aqui porque eu tô preocupada. Essa paciente, ela vai hoje em dia para a genética clínica, né? Para geneticista com formação em genética clínica, que vai fazer não só um histórico de toda a família da paciente, vai fazer a pesquisa dos genes e vai nos dar uma porcentagem. Vai dizer para essa paciente, a sua chance de desenvolver o câncer é tanta em tanto tempo. Como que tu faz daí? Como é que você manda? Ou você coleta ou consegue? Você tem? Nós não temos em Joaçaba. Não, isso não. Nós não temos a especialista em Joaçaba, não temos a geneticista clínica, né? A minha referência é Porto Alegre, eu mando essas pacientes. Onde eu fiz a minha formação, onde eu conheço, as pessoas são minhas amigas, né? E elas já voltam com um laudo dizendo, olha, a sua porcentagem é tanto, né? E aí, por isso que é muito importante o aconselhamento pré-teste. É conversar com essa paciente assim, olha, quando vier o seu resultado, de mãos do seu resultado, o que nós vamos fazer? É isso que eu dizia, as americanas têm a tendência a tomar medidas muito mais drásticas, a realmente fazer cirurgia profilática. Quais são as outras opções, além da cirurgia preventiva? O uso de tamoxifeno, que é um antiestrogênico, um remédio antiestrogênico que a paciente vai tomar. Principalmente isso. Ou a vigilância, se bem que a vigilância é bastante complicado. Mas uma questão que é interessante e que cabe aqui ressaltar, porque muitas pacientes assim dizem, olha, eu não teria dúvida nenhuma, eu tiraria as duas mamas, colocaria a prótese. Sim. Falam, porque hoje tem um medo muito grande, né, Guilherme? As pessoas... é assustador, né? Não dá para dizer que não é. Só que é importante ver uma coisa, a retirada de ambas as mamas reduz o risco em 90%, não reduz em 100%. Porque a gente tem que manter um envelope cutâneo, a pele, e ali fica um pouco de tecido mamário. Então essa paciente, mesmo fazendo uma cirurgia tão agressiva, na ausência de doença, a gente ainda assim vai ter que controlar essa paciente. Ela vai continuar tendo esse controle que poderia fazer e não retirando a mama? Né? Reduz muito, reduz em 90% o risco, mas é uma paciente que ainda vai ter algum risco e isso tem que ser colocado para a paciente. Claro. Porque a paciente ela tem aquela vontade, não, eu vou fazer uma cirurgia mutilante, uma cirurgia que vai alterar a minha estética, questão de sexualidade, tudo isso. Claro. E tem que ser posto para a paciente, olha, não é a panaceia, não vai em 100% prevenir o seu caso. Né? E nessas pacientes também a gente acaba fazendo a retirada dos ovários. Porque a gente sabe... porque o câncer de ovário ele é muito mais letal. Ele é mais raro, mas muito mais letal que o câncer de mama. Principalmente porque o ovário ele é muito escondido, né? Nas profundezas da... Ele é mais raro, Mas câncer de mama, quando diagnosticado precocemente, ainda tem uma taxa de cura muito boa. Quando se diagnostica um tumor de até 1 centímetro, 90% das pacientes se curam. Nossa, é bastante. Bastante, né? É bastante. O câncer de ovário, teoricamente, também. Só que o câncer de ovário se diagnostica todo mundo estágio 3 e 4, praticamente. Porque é difícil. É um órgão escondido. Então, como o gene é implicado nos dois cânceres, né, a gente já vai optar nessas pacientes não só pela retirada das mamas, como pela oforectomia, pela retirada dos ovários. Por isso que ela conversou, tem lá na revista lá que ela vai fazer a próxima cirurgia, será isso. Oforectomia. É isso que é importante.
comentar com os telespectadores para entender o porquê que ela ia fazer. Eu acho que não está lá explicado mesmo o porquê. Eu acho que tem... Foi bem colocado pelos dois motivos, E hoje em dia, assim, a retirada dos ovários é muito menos agressiva, se faz por videolaparoscopia, né? Então, cirurgia minimamente invasiva, pequenas incisões mínimas no abdômen, né? Como se fosse tirar uma vesícula por vídeo, até menores. Né? Um dia de internação, a paciente em uma semana está retornando suas atividades diárias quando se faz uma oforectomia profilática, retirada dos ovários preventivas por vídeo, né? Então, na verdade, assim, o câncer é o grande medo hoje em dia, né? É uma doença que está presente e assusta muito, mas a gente chama os pacientes a realmente enfrentar um pouco essa resistência, esse medo de diagnosticar, porque a gente tem muito armamentário para ajudar, para prevenir e para tratar, e tratar com qualidade de vida. Hoje em dia, o câncer de mama estabelecido, a minoria das pacientes a gente tira a mama, né? A maioria a gente faz setor, a gente faz aqui em Joaçaba a pesquisa do linfonodo sentinela, que com certeza que tu sabe, para câncer oral também se faz, né? Sim. Então, se faz a pesquisa do linfonodo sentinela, que é o primeiro gânglio debaixo do braço que drena aquele tumor, né? E, assim, não tendo, na maioria das vezes, a necessidade de se esvaziar toda a axila da paciente, evitando muita morbidade. Eu tenho pacientes jovens que tiveram câncer e um resultado estético muito bom. Se tira um pedaço pequeno da mão, porque o tumor é diagnosticado precoce, né? E se tira só o linfonodo sentinela, não tem nenhuma sequela no membro superior, no braço, então realmente... Você acha que melhorou até o que nós conversamos com o Ruggiero, que é um oncologista clínico, né? Sim. E ele falou que às vezes tem uma certa ainda dificuldade, porque para drenar e chegar até aqui, passa pelo outro colega, vai no posto de saúde, né? Parece que ainda, até chegar aqui, até se documentar isso, às vezes já passou alguns meses importantes. Acontece isso aqui também. Vitais, né? Vitais. Houve agora, recentemente, uma determinação do governo federal que tem que se iniciar o tratamento em 60 dias, né? Do diagnóstico, sim. Nossa. Mas, bom, mas não, é bonita. Como muita coisa no nosso país, a teoria é ótima e na prática, infelizmente, não é o que a gente vê, né? Eu não trabalho na rede pública, mas trabalhei durante muitos anos em Porto Alegre e, infelizmente, a gente viu uma demora importante, comprometendo a possibilidade de um tratamento minimamente invasivo, de um tratamento mais conservador. Infelizmente, é a triste realidade aí do nosso país. Mas nas pacientes que têm acesso à saúde suplementar, que têm acesso à medicina privada, essas pacientes a gente realmente tem que enfatizar, porque o bloqueio é o medo, né? Veja bem, a gente sabe que o bloqueio é o medo, a pessoa não quer ir pela possibilidade de se confrontar. O que a gente tem a dizer para essa mulher é o seguinte, venha, né, investigue, vamos procurar, porque se houver algum problema e for inicial, nossa, a taxa de cura é muito grande. E não só na mama, né? Acho que é importante falar do colo de útero também. Pois é, isso que nós precisamos abordar, porque até nós estávamos conversando, são piadas e culturas assim, não vamos procurar para não achar. Mas não, tem que ser ao contrário. Você ou se mexe, piora, né? Não tem essa situação. Não tem, não. Eu acho que a paciente tem que vir, né? Eu acho que a gente até pode conversar um pouco sobre colo de útero, que realmente é uma outra situação que a gente pode prevenir bastante, né? Nós vamos voltar então no terceiro bloco, falando sobre isso aqui na TV Cidade, Canal 12, programa Saúde Entre Amigos.